A pesquisa de emprego e desemprego da Fundação de Economia e Estatística apontou queda na desocupação na região metropolitana no mês de fevereiro. Esse foi o segundo mês consecutivo que o número de pessoas empregadas aumenta. Para saber quais as áreas que estão contratando, a gente vai conversar com o diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho, Darcy Cunha. Seja bem-vindo, Darcy. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boas notícias. Temos, mas que tamanho a gente ter essas boas notícias aí? Eu ainda prometi para mim mesmo nos últimos tempos que eu ainda vou voltar aqui uma vez para dar grandes notícias, mas enquanto não temos as grandes notícias, vamos com as médias e pequenas. Realmente, nos últimos tempos, temos percebido uma melhoria na empregabilidade, tanto no estado como na região metropolitana, que na região metropolitana, nas pesquisas, mostra que reduziu o número de pessoas desempregadas. A gente consegue achar um motivo já? Tu tens alguma ideia do que está acontecendo ou qual setor está empregando mais? A indústria tem reagido. Isso é muito bom, porque a indústria gera riqueza. E quando o emprego aparece via indústria, significa que logo ali o comércio vai reagir, a construção civil vai reagir, mas a indústria de transformação hoje realmente é o que está puxando a ponta, puxando esse trem da empregabilidade. Muitas vagas estão aparecendo nos últimos tempos. Empresas novas têm chegado no Estado e isso tem ajudado. Isso também tem contribuído? Tem contribuído. Não empresas grandes, médias e pequenas, e tem feito com que gerem vagas de emprego. No ano passado, nós fechamos o ano, através das agências do Cine, que a gente comanda via FGTAS, nós empregamos 30 mil pessoas no Estado. Sim. Isso comparado com 2016, empregamos 24 mil pessoas. Então, teve um aproveitamento melhor das vagas que tínhamos, porque o número de vagas oferecidas em 2016 é mesmo em 2017, 80 mil vagas. Sim. Empregamos mais. Isso significa alguma coisa. O empregador está colocando a vaga e realmente efetivando o emprego. E isso já mostra, por exemplo, no caso da indústria especialmente, a gente vem acompanhando, por exemplo, o agronegócio puxando a economia brasileira num determinado momento. Sim. E a indústria ainda patinando. Dá para a gente imaginar confiança, a volta da confiança para os empresários? Ou é demanda mesmo? Eles estão começando a produzir? Eu creio que são fatores, e esses dois fatores influem. Um pouco de confiança e um pouco a demanda também. E tem uma demanda reprimida que nos últimos tempos que estava parado, a empregabilidade e a produção na indústria, que agora em algum momento tem que reagir e nós estamos vivendo esse momento. Ainda devagar. Sim. Ainda devagar. Gostaríamos de apresentar um cenário melhor, mas significa que está positivo. Bom, a gente tem aqui, eu gostaria que tu desse algum destaque. A gente já falou sobre a indústria, a gente está falando sobre construção civil. Em um determinado momento dá para esperar um aquecimento no mercado da construção civil para a empregabilidade? Também vai acontecer, já está acontecendo um pouco da construção civil. Hoje a indústria é o principal, mas a construção também está participando dessa melhoria de emprego. O que reduziu um pouco o comércio, nos últimos tempos reduziu a empregabilidade no comércio, mas a construção civil tem colocado vagas também. É que construção significa, por exemplo, na região metropolitana, sim, com 7% da empregabilidade. Então, por muito que reaja, não significa tanto quanto a indústria. A indústria, uma pequena reação já gera muito emprego. Dá para a gente passar esse gráfico para a gente entender a região metropolitana, pelo menos? Onde é que estão espalhados ou divididos os empregos? Tu disseste aí, a indústria é um percentual, a construção civil hoje, o que emprega mais? Se a gente fosse botar ali um gráfico... Se fosse um gráfico, a construção civil significa 7%, tá. Comércio e serviço significa uma metade comparado com a indústria. Sim. A indústria e a somatória de comércio e serviços significa esse restante. Um setor que tem crescido agora recentemente, isso significa também a melhoria da qualidade do emprego, é o emprego doméstico. Sim. Que cresceu também nessa última pesquisa, mostrou que o que cresceu? O emprego doméstico e a indústria. Reduziu um pouco o comércio e serviços. Bom, a gente passou pela reforma trabalhista, já está aprovada. Dá para a gente já ver algum reflexo? Por exemplo, que tipo de empregos são esses? São trabalhos, por exemplo, intermitente, salários mais baixos? O que a gente pode imaginar? Porque agora pode-se haver uma nova negociação com quem contrata. Quando foi anunciada a reforma trabalhista, também anunciou-se uma expectativa de gerar milhões de empregos, melhores empregos, e na verdade a gente não está verificando isso na prática. Mas, como agora é a indústria que está gerando emprego, a indústria gera emprego com carteira assinada. Sim. Isso é muito bom.
Então, gera emprego com carteira assinada, isso significa que essa pessoa tem mais garantia de fazer crediário, fazer conta, comprar, e o mercado vai reagir logo em seguida. Já está reagindo um pouco. Mas o emprego tem qualidade agora por causa da indústria, Sim. Carteira assinada. Mas também se percebeu, depois da instalação das novas leis trabalhistas, que muita gente perdeu o emprego e foi para o trabalho autônomo. E o trabalho autônomo, a maioria das vezes, é um trabalho que está só pagando suas contas, gerando uma renda momentânea, Sim. mas está esperando uma vaga de emprego. Então, esse trabalho autônomo, normalmente, não é com todas as garantias de emprego que tem um emprego com carteira assinada. No caso do comércio e serviço, especialmente, ali é que a gente pode encontrar talvez um reflexo maior da reforma trabalhista com novos tipos de negociação, de formas de trabalho. Fiquei imaginando por aí, né? Até porque o número que tu trouxe era um número que não era tão animador em setor no comércio e serviço. Não é na indústria que vai refletir realmente a reforma trabalhista, mas no comércio e na prestação de serviço, sim. Você pode participar da nossa conversa, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto, 99588-2374. O Fernando Guimarães pergunta se, em suas estatísticas, onde estão os 30 mil empregos diretos perdidos no polo naval de Rio Grande. Aqui a gente abriu falando da região metropolitana, mas a gente tem esses números junto à Fundação? Em Rio Grande foi um dos piores problemas que nós convivemos dentro da nossa agência do Cine de Rio Grande nos últimos tempos. Eu não tenho esse número de 30 mil empregos perdidos, mas ao longo do tempo foi próximo a isso e muitas pessoas que perderam emprego voltaram para suas regiões de origem. E esses empregos ainda continuam sendo perdidos. Mesmo assim, a nossa agência do Cine em Rio Grande é uma das campeãs de empregabilidade, porque muita gente que perdeu emprego no polo naval está se virando com comércio, com prestação de serviço, então está se mantendo uma empregabilidade em Rio Grande. Mas não preocupar esses milhares de pessoas que perderam emprego. E não tendo o polo naval, com certeza não tem como gerar essa quantidade de emprego para substituir. A gente sabe que a zona sul do estado passa sempre por dificuldades econômicas em comparação ao norte. Hoje dá para dizer quais regiões ou cidades, grandes metrópoles, aqui no Rio Grande do Sul, grandes cidades, estão enfrentando dificuldade. Rio Grande, a gente imagina, outra região que pode estar passando por alguma dificuldade? A gente tem mais ou menos um método de avaliar quais cidades estão passando por maiores problemas pelo número de seguros-desemprego que são encaminhados. Então, Porto Alegre tem um número de seguros-desemprego bastante alto, mas Caxias, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas são campeões de procura de seguros-desemprego. Isso significa que um número muito grande estão perdendo e estiveram perdendo seus empregos nos últimos tempos. E coincide com o quê? Com cidades, exceto Pelotas, cidades com indústria. Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, Canoas, Esteio, perderam muito em função da indústria, que nos últimos anos perdeu muito, gerou muito desemprego e agora está começando a recuperar. E a gente percebe agora na emissão de seguro-desemprego que está diminuindo também, proporcionalmente. Está gerando emprego, está diminuindo o seguro-desemprego. O levantamento de vocês é mensal? Quando é que a gente pode esperar novos números? Nós temos levantamento mensal. A pesquisa da PED, FE, que foi lançada claro. agora, da FE, é mensal, vai ter a última em abril, agora 25 ou 24 de abril. Mas eu tenho os dados das nossas agências mensal. Sim. Assim, quando termina o mês, eu levo 20 dias para consolidar esses números. Sempre 20 dias após eu tenho o número do mês anterior. Bom, a gente vai acompanhar agora pelo menos os próximos meses, porque é um ano, 2018 tem eleição, tem também Copa do Mundo, que vai movimentar, por exemplo, bares, né, o mercado de serviços, vai todo mundo ver o seu joguinho e tudo mais. Enfim, a gente vai acompanhar agora contigo esses próximos meses para ver se essa tendência vai se confirmar até o que a gente vai definir nas eleições. Está tudo muito incerto isso e se reflete na economia também. Eu quero só, antes de terminar, Darcy, que tu passe o serviço do Cine para quem está procurando emprego, para quem está interessado. Como é que a gente pode chegar até vocês? É recomendado sempre o trabalhador que está procurando uma vaga de emprego. Nós temos 140 agências do Cine em todo o estado. E o trabalhador sabe onde é as nossas agências. Procure as nossas agências do Cine, mesmo que ele não esteja agora, vou procurar um emprego amanhã, mas refaça seu cadastro. Então procure, e também nesse meio tempo, procure para se qualificar o máximo que puder, qualquer curso que aparecer, para quando for concorrer uma vaga, ter mais chance, ter mais empregabilidade. Procure a agência do Cine ou entre no site www.fgtas.com.br. Não vou exigir muito de ti, Darcy, mas quem sabe, torcendo, daqui a 2, 3 meses, uma grande notícia. A esperança está aqui, está viva.
Pode ter certeza que sempre eu prometo, venho aqui e trago algo melhor. Quem sabe agora na próxima eu vou trazer essa grande notícia. Eu espero. Continua assim, Darcy. Obrigado por nos atender sempre, viu? Obrigado a todos. Um abraço a todos do Cine, que fazem esse trabalho importantíssimo.